Jesus já está às portas e a igreja será arrebatada a qualquer momento. Esteja preparado. Você já ouviu essa frase? Com certeza sim, né? Será que nós podemos marcar data para a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja? Será que Jesus nos deixou sinais de como seria a sua volta e de como se daria o arrebatamento da igreja? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Lâmpada e Luz. Existem muitas pessoas que têm medo de estudar Apocalipse, porque falam que no livro de Apocalipse só fala de destruição, só fala de fogo, fala que Deus vai julgar o mundo. Só que eu quero falar para você o seguinte, a palavra Apocalipse, ela vem do grego que é Apocalipsis, que traduzida significa revelação. Então, Apocalipse é um livro que Deus vai falar a sua revelação para os seus servos, para a sua igreja, de tudo que um dia ainda vai acontecer no mundo até a sua volta. E eu quero começar essa série sobre Apocalipse lendo com vocês o que está escrito lá no livro de Apocalipse, o capítulo de número 1, o versículo de número 3. Ele vai falar assim, ó. Feliz. Essa palavra feliz que está lá em Apocalipse 1:3, ela foi traduzida do grego makarios, que quer dizer bem-aventurado ou abençoado. Ou seja, feliz, bem-aventurado, abençoado, aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes, ou abençoados, ou bem-aventurados, aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ou seja, Apocalipse, ele traz para nós uma revelação de Deus que nos traz esperança. Porque o livro de Apocalipse ele vai falar da volta de Jesus. E essa mensagem sobre a volta de Cristo para o seu povo, sobre o casamento de Cristo com a sua igreja, é uma mensagem de esperança para todo o povo de Deus. E é nessa esperança que nós vamos começar a estudar hoje sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala em vários momentos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, sobre a vinda do Filho do Homem, ou sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus. E eu quero ler com vocês um texto que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1. Jesus, quando ele acaba de ressuscitar, e ele passa um tempo com seus discípulos. E depois de passar um tempo com eles, ele sobe aos céus. E lá vai falar para a gente o seguinte. E tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem, vou marcar aqui uma nuvem, o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Ora, da mesma forma como? É só a gente parar para voltar um pouquinho no texto aqui que a gente vai ver que Jesus ele foi elevado aos céus numa nuvem. Olha só, uma nuvem encobriu Jesus. E da mesma forma, Jesus voltará para a terra. Então Jesus ele volta com as nuvens. E nós temos também vários outros textos que vão nos mostrar exatamente a mesma coisa. Quer ver? Vamos ler um outro texto lá do Antigo Testamento, lá no livro do profeta Daniel, capítulo 7, que vai falar para nós que Daniel teve uma visão do Filho de Deus vindo nas nuvens. Acompanha comigo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Olha só, ele vem com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Até aqui somente. Então nós podemos perceber que até mesmo no livro de Daniel, no Antigo Testamento, Daniel ele já viu Jesus vindo com as nuvens. E nós temos essa mesma declaração do próprio Jesus falando essa mesma coisa pra gente, lá no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 24. Olha o que ele vai falar aqui pra gente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem
vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele vai falar para nós a mesma coisa lá no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 13, o versículo de número 26 ou 27, se eu não me engano. Lá também no livro de Lucas, o capítulo 21, o versículo de número 27. E também nós temos mais uma revelação de Jesus vindo nas nuvens no próprio livro de Apocalipse, o capítulo de número 1. Olha o que João vai falar para nós nesse capítulo. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então essa ideia de que Jesus virá em segredo, e que ele irá arrebatar a sua igreja em segredo, a gente já pode começar a questionar. Porque uma vez que a Bíblia fala que Jesus virá com as nuvens e todo o olho verá, então como que pode haver então uma vinda secreta de Jesus, onde somente os seus eleitos o verão? E além desses textos que nós lemos, existem inúmeros outros textos na Bíblia que falam sobre a volta de Jesus. E o primeiro destes textos está em 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 4. Acompanha comigo. 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 4, a partir do verso de número 15, vai dizer a vocês o seguinte: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Eu quero fazer aqui uma pausa, porque quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Paulo. Paulo, que era um erudito na palavra de Deus, que era um grande conhecedor nas escrituras completas de Deus. E ele fala aqui para nós nessa carta o seguinte: nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Ou seja, Paulo ele considerava que existiriam cristãos e ele próprio se colocava no meio das pessoas que ficariam vivas até a vinda do Senhor. E Paulo ele se coloca no meio porque ele acreditava que Cristo poderia voltar sim, ainda no seu tempo de vida. Então, por esse texto aqui, nós já podemos tirar que Paulo, ele de maneira nenhuma imaginaria uma volta de Jesus secreta, onde apenas os seus eleitos seriam arrebatados e depois Jesus viria novamente nas nuvens, voltando para todo mundo. Então, só continuando aqui o texto. Nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Precederemos, o que é isso? Não iremos antes. Não iremos preceder, não iremos antes dos que dormem. O que é esse aqui, os que dormem? Paulo vai usar esse termo, os que dormem, em suas cartas para se referir àquelas pessoas, aqueles cristãos que morreram em Cristo Jesus, que morreram pela palavra de Deus. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, aqueles que dormem. Tá certo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Com eles quem? Os mortos em Cristo. Com eles quem? Os que dormiram, os que dormem. Os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro. Seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então, olha, nós já podemos começar aqui o nosso primeiro texto do apóstolo Paulo, já confirmando que o próprio Paulo, ele já esperava que haveriam cristãos que ficariam vivos para a volta de Jesus. E o próprio Paulo se colocou no meio desses cristãos que possivelmente ficariam vivos. Porque, como eu já disse, Paulo ele também considerava que Jesus Cristo poderia voltar ainda no seu tempo de vida. E aí algumas pessoas podem me dizer, mas Vitor,
Paulo não tinha o conhecimento do livro de Apocalipse para saber quando que se daria a volta de Jesus, mas eu quero te falar o seguinte, Paulo, ele era um erudito na palavra de Deus, ele conhecia todas as profecias, e o livro de Apocalipse ele é um compilado de todas as profecias que tem acerca da vinda do Senhor, que tem sobre os últimos dias. Então Paulo já conhecia todas essas escrituras, todas as profecias. Então Paulo não precisava ler o livro de Apocalipse para ter entendimento disso. Ele, pelo seu conhecimento, já conhecia como que se daria a volta de Jesus. Então como é que era o entendimento de Paulo acerca da volta de Jesus e o arrebatamento da igreja? Olha só, Paulo vai falar para a gente que, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da última trombeta, a trombeta de Deus, sobre isso, sobre as trombetas, nós vamos ter um outro estudo específico, tá ok? Com o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, certo? Jesus descerá dos céus com as nuvens. E os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Eles vão ressuscitar, tá ok? E depois nós, os que estivermos vivos até a volta do Senhor, nós todos juntos seremos arrebatados com eles até as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então esse é o entendimento do apóstolo Paulo acerca da volta de Jesus. E tem mais textos que falam sobre isso. E o interessante dessa visão de Paulo é que ele fala o seguinte, que os mortos ressuscitarão primeiro. Ora, então quando que se dará a ressurreição dos mortos para a gente saber em qual momento a igreja será arrebatada? Vamos dar uma olhadinha nisso? Lá no Evangelho de João, o capítulo de número 6, nós temos as palavras do próprio Jesus falando acerca da ressurreição e de quando essa se daria. Acompanha comigo. Evangelho de João, o capítulo de número 6, o versículo de número 39, vai dizer para a gente da seguinte maneira: esta é a vontade daquele que me enviou, ou seja, o Pai, né? Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei quando? No último dia. Ora, então Jesus está falando aqui, está afirmando que a ressurreição dos mortos se daria no último dia. E ressuscitaria nesse dia todo aquele que olhar para o Filho e nele crer. E o próprio Filho, eu aqui, ó, Jesus falando, eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. Então, aqui vai uma outra mensagem. Se você quer fazer parte daqueles que ressuscitarão no último dia e verão o reino de Deus e viverão no reino de Deus, basta fazer isso aqui, ó, que o próprio Jesus falou: olhar para o Filho e nele crer. E assim Jesus irá o ressuscitar no último dia. E um pouquinho mais para baixo, lá no versículo 44, vai dizer o seguinte para nós: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei quando? No último dia. E mais uma vez, mais um pouquinho para baixo, nós vamos ter um outro texto, lá no versículo 54, que vai dizer para nós da seguinte maneira: e todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue. Nós vamos ter também aqui um outro estudo falando acerca da Páscoa, falando acerca do sacrifício de Jesus. E o que significa comer a minha carne e beber o meu sangue, ok? Mas enfim, e todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus, somente no Evangelho de João, ele vai falar para a gente 4 vezes que a ressurreição dos mortos vai ocorrer quando? No último dia. E naquela época,
as pessoas já tinham um entendimento de que a ressurreição se daria no último dia. Quer ver só? Acompanhe comigo mais um texto na Bíblia. E esse próximo texto está lá no Evangelho de João, capítulo de número 11, o versículo 23, que vai dizer assim: Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Esse texto está contando a história de Lázaro, que Lázaro estava muito doente, e as irmãs de Lázaro então mandam uma mensagem para Jesus para que ele venha para curá-lo. Só que Jesus ele não chega a tempo e Lázaro acaba morrendo. Só que Jesus, quando ele chega, ele fala que o seu irmão vai ressuscitar. E olha só a resposta de Marta para Jesus. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Então, Marta já dá a entender que essa doutrina da ressurreição no último dia já estava bem difundida no seu tempo entre o povo. Acompanhe comigo mais um texto que fala sobre a ressurreição dos mortos, lá na primeira carta aos Coríntios, o capítulo de número 15. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou seja, o primeiro a ressuscitar para a vida eterna, entre aqueles que dormiram ou morreram. Mais uma vez nós vemos Paulo usando o termo dormir aqui para se referir àqueles que morreram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, ou seja, esse homem que Paulo se refere é Adão, nós vamos ter também uma outra série sobre a criação, sobre a entrada do pecado no mundo. Aguardem essa série também. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Pois, da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados ou ressuscitados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, e depois, quando ele vier, ou seja, na volta dele, os que lhe pertencem. Os que lhe pertencem o quê? Serão vivificados, serão ressuscitados. E quem são aqueles que lhe pertencem? Como nós já lemos no Evangelho de João, aqueles que creem no nome de Jesus e olham para ele. Estes são os que pertencem a Jesus e serão ressuscitados no último dia, quando Jesus vier. Então até aqui nós já temos duas informações muito importantes para nós. A ressurreição se dará no último dia e a ressurreição se dará na volta de Jesus. E por essa inferência nós temos que a volta de Jesus se dará também no último dia. E será que nós podemos então ter uma dica sobre quando será esse último dia e quando será a ressurreição dos mortos, esse último dia da vinda do Senhor? Vamos ler mais um texto que fala no próprio livro de 1 Coríntios mesmo, o capítulo 15, um pouquinho mais para baixo, lá no versículo de número 52, vai dizer para a gente o seguinte. Vamos ler a partir do versículo 51. Vai dizer assim, ó: Eis que eu digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Qual trombeta? A última. A última trombeta soará. E então, quando a última trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, os mortos ressuscitarão ao soar da última trombeta. Você está vendo que Paulo ele teve esse entendimento também de todo o Apocalipse aí para falar sobre a última trombeta de Deus? E vamos ler então também mais um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 4, que vai falar também sobre quando que vai ocorrer essa ressurreição. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui nós temos já dois textos que vão falar sobre a ressurreição dos mortos e a volta de Jesus se dando na última trombeta. E nós temos mais alguns textos que falam sobre isso também. Um deles está lá em Mateus, o capítulo de número 24. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E estes quem? Os anjos, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Apocalipse 10:7. Mas, nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, ou seja, sétimo anjo, sétima trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. E que mistério de Deus é esse? Nós ainda vamos ter um vídeo falando sobre esse mistério de Deus. Então, só para concluir, nós temos que, por todos esses textos que nós lemos, que a ressurreição dos mortos se dará no último dia, na volta de Jesus e no ressoar da última trombeta, da sétima trombeta. E também, juntando todos esses textos, nós temos que a ressurreição se dá no último dia e que nós, de maneira nenhuma, seremos arrebatados antes de que os mortos se ressuscitem. Ou seja, nós também seremos arrebatados apenas no último dia, quando Jesus vier nas nuvens. Ah, Vitor, mas eu sempre ouvi dizer que a gente vai ser arrebatado antes. Será que essa ressurreição aí não é outra ressurreição que vai acontecer, não? Vamos ler mais um texto lá em Apocalipse, o capítulo 20. Eu vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, ou seja, não ressuscitou, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Tá ok? Felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Ou seja, essa ressurreição do último dia, ela é a primeira ressurreição, não teve outra antes. Claro, na Bíblia nós temos histórias de pessoas que ressuscitaram, o próprio Jesus ressuscitou, Lázaro ressuscitou, mas essa ressurreição aqui está falando da primeira ressurreição. É a ressurreição em massa do povo de Deus, todo o povo de Deus. Esta é a primeira ressurreição, não há outra ressurreição antes para o arrebatamento. E só vai haver uma ressurreição depois, que é a dos mortos, que não fazem parte do povo de Deus. Sobre essa nós vamos ver num outro estudo. Mas, Vitor, eu sempre ouvi dizer que a volta de Jesus vai ser rápida como relâmpago, que vai ser um abrir e fechar de olhos, e que vai ser como um ladrão. Tudo isso diz que a volta de Jesus será iminente. Presta atenção. Calma. Sobre esses mitos, nós vamos estudar nos próximos vídeos sobre a série Arrebatamento. E esse foi o nosso primeiro estudo sobre a série Apocalipse. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aí embaixo o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe também seu comentário. É muito importante seu comentário para que eu saiba, né, se vocês estão gostando do estudo e o que mais que vocês vão querer ver aqui no canal. Nós vamos procurar sempre melhorar os nossos estudos, tá certo? Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima.